Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, mas é sábado letivo, então vamos para mais uma aulinha. Hoje é dia 17/10/2020, então nós vamos aí para língua portuguesa. Então pegue o seu material e vamos lá. Pegue o seu livro integrado e abra aí na página 78. Vamos estudar até a página 80. E nós vamos aí ver um assuntozinho e ele traz aí algumas palavrinhas: correr, jogar, pular e brincar, certo? Lá na nossa página 78 nós temos aí uma imagem e ela traz essa seguinte frase, certo? Então, lá na página 78, nós temos uma imagem, né? Nós temos essa imagem aí. E ela traz aí, ó, correr, jogar, pular e brincar todo dia. Assim a gente vai longe. Então, essa imagem aí, ela é uma propaganda, certo? Ela é uma propaganda. Ah, professora, mas o que é uma propaganda? Bom, propaganda é um tipo de texto, certo? É um tipo de texto que nós temos aí na língua portuguesa. E esse texto, ele tem por objetivo anunciar, informar, convencer o leitor de comprar alguma coisa ou aderir a uma campanha, por exemplo. Essa é a função aí da propaganda. E nas propagandas, o texto e a imagem estão relacionados. Algumas vezes as imagens completam o texto, outras vezes é o texto que amplia o significado da imagem. Aí no nosso texto, na página 78, nós temos aí uma imagem, né, um garotinho, um menino, e parece, né, dar a impressão pra gente que ele tem asas, né, e essas asas elas são aí formadas por brinquedos. E embaixo ele tem aí, né, uma legenda, ele tem umas palavrinhas, nós temos um texto escrito que diz: todo dia é dia de realizar práticas corporais e atividades físicas. Vamos criar esse hábito saudável que, além de dar prazer, alegria e bem-estar, estimula a boa convivência e o respeito entre todos. Participe, assim você vai longe. Então, olha só, a imagem mostrou pra gente que esse meninozinho, né, essa criança, ela está super feliz, né? Está super feliz aí. Mas o que que o texto quer mostrar pra gente? O que que ele quer que a gente, né, compre ou que quer que a gente vai aderir a alguma coisa, por exemplo. Esse texto quer que as pessoas pratiquem práticas corporais. O que são práticas corporais? Danças, jogos, acrobacias. E aí ele diz, olha, além de você exercitar o seu corpo, né, você ainda vai ter um bom relacionamento com as pessoas, né, vai ter uma boa saúde. Então, ele está nos induzindo a praticar, né, aí algumas atividades físicas, algumas atividades corporais, né? Então, qual é o objetivo do texto da propaganda? É incentivar, é anunciar, é convencer o leitor, né, a pessoa que está lendo a mensagem, de comprar um produto, né, ou então aderir a algum tipo de campanha, né? Nesse caso aí é uma campanha para que as pessoas venham, né, se exercitar. Mas temos outro tipo, por exemplo, de vendas de produtos, né? Por exemplo, de vendas de shampoo, por exemplo, né? Usem esse shampoo, né, que o seu cabelo vai ficar sedoso e brilhoso, alguma coisa do tipo, né? Então, esse é um outro tipo de propaganda, está vendendo um produto e aí ele está tentando convencer é, o leitor a comprar aquele produto, certo? Nas propagandas, o texto e a imagem estão relacionadas. Algumas vezes a imagem completa o texto, outras vezes é o texto que amplia o significado, né? Então, aí nessa nossa imagem nós temos o lindo menino, né, que está aí se divertindo, está muito feliz. Mas nós temos aí uma frase, um texto escrito, né, que diz que nós devemos praticar aí
algumas atividades físicas. O texto está completando essa imagem, porque se não tivesse, ficaria meio estranho, né? Só um menino com asas, né, que parece asas de brinquedo, e a gente ficaria sem saber o que estava acontecendo. E aí o texto vem e retrata pra gente, olha, todo dia é dia de realizar práticas corporais e atividades físicas, né? Vamos lá. Aí o texto está completando a imagem para ela ficar assim bem clara pra gente, certo? Nas propagandas, as imagens ocupam um lugar de destaque. Há geralmente cores, imagens que atraem a atenção do leitor, né? Então, geralmente é investido nisso, né? Em algo chamativo, que você vai se interessar logo quando você pegar, se você olhar, você já vai se interessar. Então, a imagem, ela é tão importante quanto o texto, certo? Então, nosso texto aí, nosso assunto foi sobre propaganda, certo? Então, propaganda, qual é o objetivo dela? Ela tem o objetivo de anunciar, de informar, convencer o leitor de comprar um produto ou aderir a algum tipo de campanha, né? De alimento, de doação de roupa. Então, tem diversos tipos de campanha aí, de vacinação, para crianças, vacinação de animais, doação de sangue, então diversos tipos de campanha, certo? Então nós temos aí uma atividadezinha, né? E nós vamos interpretar aí esse nosso texto e vamos resolver aí as nossas questões. A questão número 1, responda de acordo com a propaganda da página anterior. Essa que a gente acabou de ver aí sobre exercícios corporais, certo? Letra A. Como é formada a imagem da propaganda? Né? O que tem naquela imagem lá? O que você consegue observar ali naquela imagem? Tá? Então, você vai descrever aí. Letra B. Que desenho os objetos agrupados, ou seja, juntos, estão compondo? Então, que desenho aqueles brinquedos estão formando ali? O que você consegue observar ali? Que aqueles desenhos juntos formaram alguma coisa, né? Nas costas do menino. O que foi esse desenho que formou? É isso que ele quer saber. C. Que elemento está mais destacado? O texto ou a imagem? Você aí, né? Lá no nosso texto, a gente pode ver que para a gente poder ler, foi preciso ser ampliado, né? Para a gente poder ler o que estava escrito naquele pedacinho bem pequenininho. É isso aí. E ele pergunta aí na letra C, que elemento está mais destacado? É o texto ou é a imagem? Certo? D. Que cor é predominante lá na nossa imagem? Qual é a cor que está predominando? Vamos lá. Número 2. Releia estas frases da propaganda. Correr, jogar, pular, brincar todo dia. Assim, a gente vai longe. Que ligação existe entre a frase 1 e os objetos da imagem? Hein? Vamos lá. Letra A. O que ele quer saber aí? Que ligação existe entre a frase 1 e os objetos da imagem? A frase 1 é correr, jogar, pular, brincar todo dia. Qual é a ligação que nós temos aí com essas palavrinhas e a nossa imagem, né? Então, você vai aí pensar e vai colocar aí o que você acha, certo? Letra B. Quais são os sentidos da expressão vai longe na frase? Vamos lá. Primeira alternativa, ir a um lugar muito distante, desenvolver-se para melhor, ter qualidade de vida. Lembra lá no nosso texto está falando que nós devemos nos exercitar, por quê? Porque é divertido e ainda nós vamos aí, né, trabalhar a nossa saúde. Então, ele pergunta, quais são os sentidos da expressão vai longe na frase? Ir a um lugar muito distante, é disso que o nosso texto está falando? Desenvolver-se para melhor ou ter qualidade de vida? Você vai marcar qual é a alternativa correta. Letra C. Qual é a relação entre a frase 2
e a imagem da criança com essas asas formadas por brinquedo. A frase 2 é: assim a gente vai longe. Essa é a frase. Tá? E aí ele quer aí qual é a relação entre as frases, né? E a imagem da criança com asas formadas de brinquedos. Aí, o que que você acha, né? A relação aí, comparando a frase assim, você vai longe, com, né, a imagem formada com os brinquedos. Qual é a relação das duas? 3. Volte ao texto que aparece ao lado esquerdo da propaganda, a quem o texto é dirigido, ou seja, quem são os seus possíveis leitores. Bom, que texto é esse que ele está falando? Bom, é aquela parte que foi ampliada para a gente conseguir ler, certo? Você vai ler ela e aí você vai responder a seguinte pergunta: a quem o texto é dirigido? Ou seja, quem são os possíveis leitores, né, daquela propaganda lá, daquele anúncio? Para quem que aquela propaganda está sendo feita? 4. Qual é o objetivo dessa propaganda? Qual é o objetivo dela? Dessa uma aí, é incentivar o quê? É incentivar as pessoas a fazerem o quê? Certo? 5. O responsável por essa propaganda é o Ministério da Saúde. Qual é a relação entre a saúde e o conteúdo da propaganda? Aquela propaganda é uma propaganda para vender produtos? É uma propaganda para quê, hein? Ela está tentando fazer o quê? Que as pessoas pratiquem o quê? Esportes, né? Exercitem o corpo. Então, é isso que ele está perguntando. O responsável por essa propaganda é o Ministério da Saúde. Qual é a relação entre a saúde e o conteúdo da propaganda? 6. Em sua opinião, por que o Ministério da Saúde fez essa propaganda? Na sua opinião, tá? 7. Você tem o hábito de realizar práticas corporais e atividades físicas? Com qual frequência e o que você faz? Certo? Então, essa foi a nossa atividadezinha de hoje. Desejo para vocês um bom dia, né? E até a próxima!